Querido Deus, amado Pai, aqui, Senhor Deus, pedindo licença para entrar na beleza da Tua santidade. Queira eu, Senhor Deus, ser agraciado de Ti pela Tua bondade e misericórdia. Senhor Deus, nesse momento, estou aqui, Senhor Deus, me apresentando conforme Tua santa vontade, fazendo, Senhor Deus, o Teu querer e não o meu querer. Sim, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor Deus, nessa manhã, uma manhã, Senhor Deus, que nós possamos encontrá-lo, Senhor Deus, que o Senhor, Pai querido, na Tua santidade, possa nos alcançar, possa nos livrar, nos aconselhar, nos orientar, conforme a Tua palavra, aonde nós, Senhor Deus, temos nos colocado à Tua disposição, mesmo sem conhecimento e sabedoria, mas o Senhor, Pai, tem sido aquilo que nós queremos que o Senhor nos faça um instrumento do Senhor, meu Pai. Tu és o oleiro, Pai, nós somos aqui, Senhor Deus, o vaso em vossas mãos. Temos e fazemos, Senhor Deus, o Teu querer, Pai, o Teu ide. Muitos, Pai querido, estão necessitados. Quantas tragédias, fatalidades, que tem, Senhor Deus, andado, Pai querido. Tem, Senhor Deus, seguido e perseguido o Teu povo. Venha mesmo, Senhor Deus, na Tua santidade, Senhor Deus. Venha, Pai querido, nos livrar, Senhor, dessas aflições. Venha nos fortalecer, Pai querido. Veja, Pai querido, aonde nós necessitamos, aonde, Pai querido, que estamos falhando, aonde, Pai querido, que temos que andar, Senhor Deus, conforme como o Senhor quer que nós andamos, meu Pai. Há uma caminhada, uma peregrinagem, Senhor Deus, nesse mundo. Sim, Pai querido, porém difícil, mas o Senhor disse: esforça-te que eu te ajudarei. Sim, Pai querido, Pai amado, se baseamos pela Tua palavra, aonde, Senhor Deus, nós nos dedicamos te servir, Pai. Quantos pai, quantas mães aí precisado, necessitado, quantos, Senhor Deus, que temos visto, Pai. Nós não queremos que aconteça em nossos lares e nem com ninguém, meu Pai. Mas nós temos visto que o povo, a humanidade tem se esfriado, meu Pai. Quantas tragédias, Senhor, de quantos acontecimentos, meu Pai. O inimigo tem ceifado muitas almas. Sim, Pai querido, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Entra mesmo, Senhor Deus, nesse lar, aonde há descontentamento, descompatibilidade, aonde há discussão, meu Pai, gritamento, aonde, Senhor, o Senhor tem se afastado, o inimigo ali, Pai, tem feito escravidão, meu Pai. Ali, Senhor Deus, nessa casa, Senhor Deus, não tem mais, Pai querido, ali a sensibilidade de prazer, Pai querido, de todos sentir e orar, Senhor Deus, e buscar a Tua presença. Muitos, Pai querido, com a vida financeira abalada, meu Pai. Estamos passando momentos terríveis. Não temos, Senhor Deus, socorro de nada, mas o Senhor, Pai querido, é o socorro bem presente. Veja, Senhor Deus, aonde há uma necessidade, Pai querido, de nós, sim, Pai, de nós nos aproximar do Senhor, meu Pai, se tornar para o Senhor. Muitos, Pai queridos, têm se afastado, desistido, não crê mais, Pai, se esfriou, Pai querido, Pai querido. Como está triste, Senhor Deus. Muitos, Pai querido, têm ceifado suas vidas, Senhor Deus. Muitos, Pai querido, Pai amado, está ali, Pai querido, Pai amado, precisando de uma ajuda no casamento dos filhos, da filha. Sim, Pai querido, muitos se compadecendo de dores, de enfermidade. Tu és o médico dos médicos, meu Pai. Venha, Pai, atender, Pai, esse clamor, essa súplica desse pai, dessa mãe, Pai, desse missionário, enfim, Pai, dessa alma, Senhor, dessa ovelha. Pai, Ele está colocando em Tuas mãos essas petições, não nas minhas mãos. Pai, eu não posso fazer nada, mas a não ser interceder, Senhor Deus, como atalaia, Senhor Deus. Quantos, Pai, necessitam
necessitado, Pai, de provisões, Pai querido, de mantimento, de medicação, Pai, venha mesmo, Senhor Deus, acolher essa mãe, Pai, essa jovem, Pai, esse senhor, essa senhora que está pedindo, Pai, por esse que está enfermo, Pai, por esse casamento, Pai, por esse filho, Pai, que não obedece, está na rebeldia, na más companhia, Pai querido, Pai amado. Tira, Senhor Deus, toda a escravidão do inimigo, Senhor Deus. Ceifa, Senhor Deus, esse Satanás, meu Pai. Sabemos, Pai querido, que o inimigo está entrando nos lares, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai querido, Pai amado, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Labadaia. Oh, Pai querido, eu entrei diferente nessa live. 2 dias, Senhor, sem fazer a live, pedindo, esperando no Senhor, meu Pai, porque precisamos. Só vem notícia, meu Pai, só vem setas que voam de dia, Pai, trazendo, Senhor, tribulação, informação, Pai querido, destruição. Pai querido, tira essa fofoca, essa mexericagem, quebra esses dardos, meu Pai, quebra essa porta de bronze, Pai querido, Pai amado, quebra essas portas de zinco, quebra, Senhor, esses abrolhos, meu Pai, quebra essa corrente, tira, Senhor Deus, tudo, Pai, que não é, Senhor Deus, do Senhor, arranca o empecilho, esses manjares, Senhor Deus, levado como oferenda, Senhor, nos rios, no lago, Pai querido, no oceano, Pai, na encruzilhada, na estrada, Senhor Deus, para destruir, Pai, lares, destruir casamento, meu Pai, fazendo feitiço, bruxaria, macumbaria, vodu, saravá, meu Pai, arranca mesmo, Pai, destrói, Senhor Deus, a seta de Satanás, arranca mesmo, Pai, o enxu do lodo, enxu da lama, meu Pai, se enxu o caveiro, enxu da morte, Pai, que querem ceifar as almas, meu Pai. Querido Deus, Aricanta, Maiacanta, venha mesmo, Senhor, porque eu creio que o Senhor tomou, Senhor Deus, sobre si as nossas dores, levou nossas enfermidades, Senhor Deus, o Senhor tirou nossos pecados, o Senhor lavou, Pai, no sangue carmesim, meu Pai, sim, Pai, naquele Calvário, mesmo, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, Pai, é o mesmo Deus de hoje, e será por toda a eternidade, Pai querido, Pai amado. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor se faz presente quando te invoca em espírito e verdade. O Senhor disse: buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração, me deixareis ser achado de vós. Sim, meu Pai, nós encontramos um Deus maravilhoso, um Deus que compadece, um Deus generoso, um Deus amigo, um Deus paizão, um Deus que é nosso sócio, um Deus que é nosso marido. Sim, Tu és o nosso marido, meu Pai, nós somos a noiva, o Senhor é o noivo, meu Pai. Sim, Pai, não deixa nós olhar para a direita e nem para a esquerda, meu Pai. Entra, Senhor, nessa causa trabalhista, nessa pensão, nesse divórcio. Entra, Senhor Deus, nessa petição, nesse clamor. Entra nesse hospital. Eis que espera um diagnóstico, Pai. Eis que espera um exame, Pai, de todas as variedades, diversidade. Eita, glória, entra mesmo, Senhor Deus, agora com teus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem a teus anjos a nosso respeito, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Sim, meu Pai, o Senhor tem sido, meu Pai, Labachuri, Labanaia, o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem sido nosso mantenedor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai, operando o Senhor, quem impedirá, Pai? O Senhor, Pai, é tremendo, o Senhor é lindo e maravilhoso, o Senhor é querido e amado. Venha mesmo, Senhor, se fazer presente. Sim, meu Pai, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar, fazer a morada na tua casa, Pai, todos os dias da minha vida, meu Pai. Assim estou aqui, meu Pai. Senhor Deus, aqui, Pai querido, tem uma amada, Pai, que pede, Senhor Deus, que ore pelo pastor aqui na Argentina, meu Pai. Sim, meu Pai, o Senhor é mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. O Senhor é um Deus onipresente, onisciente. O Senhor está em todos os lugares. Tu és a justiça, Tu és a
destra. Tu és onipotente, cheio de poder, meu Pai. Ah, Pai querido, Pai amado, nada, Senhor, sai das tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor, Pai querido, é nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és, Pai, um socorro bem presente, meu Pai. Eu creio, Pai, que a oração de um justo torna e tem o seu efeito. E eu creio, Pai, que nesse momento muitas almas, Pai querido, muitos lares está sendo tocado por Ti, meu Pai. Sim, meu Pai, está sendo tocado. Essa empresa, Pai querido, que precisa do Teu socorro, Pai querido. Esse hospital que falta medicação, falta ali, Pai querido, mão de obra, falta ali, Senhor, aparelhos, Pai querido. Entra, Senhor Deus, nessa causa, oh Pai querido, nessa penitenciária. Quantos ali, Senhor Deus, preso, sim, por engano, meu Pai, faça a sua justiça, Senhor Deus. Quantos ali, Pai querido, com o alvará já liberado, mas ainda, Pai querido, não liberou, não assinou, meu Pai. Sim, Pai querido, faça quem aquele juiz iníquo. O Senhor, Pai, julgou a causa daquela viúva, meu Pai. Não deixa nenhuma causa esperando, meu Pai. Haja mesmo, Senhor Deus, o Teu querer, meu Pai, sobre essa vida, sobre essa mãe, sobre esse pai. Sim, Pai querido, Pai amado. Oh, Senhor Deus, nós Te pedimos, nós Te clamamos, nós Te suplicamos. Cremos, Pai querido, Pai amado, que esse pequenos minutos de oração, que onde antecedia uma oração, antes de entrar aqui, meu Pai, entramos na beleza da Tua santidade, porque operando o Senhor, Pai, quem impedirá? O Senhor é lindo, querido e amado. Venha mesmo, Senhor Deus. Sim, meu Pai, palavras bonitas não te convence. O que te convence, meu Pai, é o que sai da alma, do coração sincero. Queremos andar, Senhor, íntegro, andar na Tua presença com fidelidade, andar na Tua presença, Pai, com compaixão, com amor. Sim, Pai, amar o Senhor sobre todas as coisas, Pai, amar o próximo como a Ti mesmo. Então, meu Pai, nos ensina a andar nos Teus caminhos, Senhor Deus. Nos fortalece nesta manhã, nos dá força, nos encoraja a avançar, a caminhar, para prosseguir. Sabemos que o Senhor, Pai, está próximo. Nos prepara mesmo a noiva, Senhor, para que o Senhor possa nos levar, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos servir, como a Tua palavra diz, que lá o Senhor vai nos servir, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Assim eu creio, Pai querido, aquele que ouviu, aquele que vai ouvir essa oração, essa live, que o Senhor possa mesmo alcançar, Pai, com a Tua fidelidade, como Tu és fiel, meu Pai. Queremos ser fiel, meu Pai. Como diz o louvor, eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Igreja, nós temos que ser fiel, igreja. Não importa o que você está passando. Sabemos que os momentos difíceis estão se cumprindo na Bíblia. Os tempos terríveis, difíceis, está aí à nossa porta. Aquele que está preocupado com outras coisas, não está preocupado, né, por aquilo que Deus quer na nossa vida. Então, nessa manhã, se preocupa. Sim, se preocupa em servir a Deus. Se preocupa em buscar a Deus. Sim, você tem que procurar conhecer a Deus. Aí você vai saber o que Ele pensa de ti. Você vai entender, porque eu também sou de carne, sou de osso, igreja. Também preciso de ajuda, também preciso de socorro. Mas como eu me apresento a Deus, Ele me fortalece. Porque Ele disse, buscar-me-eis, me achareis. Quando buscar-me-eis de todo o coração. Muitos estão buscando outras coisas, buscando os seus querer. Nós não somos proibidos a nada, mas para nós podermos usufruir da bondade e da misericórdia desse Deus, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar, igreja. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Então você tem que entender, andar na presença desse Deus e andar na beleza da santidade desse Deus. E aí você vai saber do que é necessário, do que precisa. Sim, nós precisamos caminhar seguro. Precisamos estar aqui prontamente
para servir esse grande Deus. Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos molda, Ele nos dá toda a qualidade de vida quando nós se apresentamos a Ele. Sim, quando nós se apresentamos a Ele e queremos andar com Ele. E quem anda com Jesus vai ter as lutas, vai ter as barreiras, mas eu te garanto que você não vai perder nenhuma causa. Porque Ele é o advogado. E eu não conheço causas nenhuma que Jesus perdeu e nunca vai conhecer, porque Ele é o conhecedor, Ele sabe como agir no oculto, no silêncio. Ele é o Deus de já, o Deus proverá. Então você tenha esse Deus na sua vida. Eu aconselho você buscar esse Deus. Ainda podemos encontrar. Se você olhar lá Isaías 55:5, vai falar sobre ainda há tempo de encontrá-lo, porque ele se oferece. Estamos vivendo o tempo da graça. Porque vai chegar um período, igreja, que as portas vão se fechar. Aí o reino de Satanás vai dominar esse lugar. Nós estamos num mundo maligno. Ainda Deus tem o controle de tudo. Tudo que o Satanás vai fazer, ele tem que pedir permissão para Deus. Mas quando ele tirar o Espírito Santo desse mundo, aí reina o Satanás. Não queira ficar aqui. E eu não quero. E também não aconselho ninguém. Por isso que no primeiro arrebatamento, Deus vai levá-los, aqueles que já estão separados, aquele que já anda na fidelidade, aquele que já anda na retidão, na integridade. Sim, igreja, você tem que entender isso, para você não passar essa turbulência, porque nem todos vai suportar. Aliás, você vai querer ouvir a palavra de Deus, ele não vai ter condições, porque você não vai encontrar ninguém falando de Jesus, porque as comportas se fecharam. Assim vai ser como foi no dilúvio. Quando Noé foi chamar o povo não quiseram. Quando Deus falou assim, agora eu vou fechar a comporta, aí o povo despertou. Aí eles se arrependeram, já era tarde. Muitos vão se arrepender e vai ser tarde, igreja. Não se arrependa depois não, igreja, que não vai valer a pena. Se arrependa agora. Se volta para Deus. Dobre o seu joelho e fala com Ele, para você saber que não é o homem que está falando. É o Espírito Santo que fala a sua igreja. Nós somos a igreja. Você tem que parar de achar que os homens de Deus, pastores, são mentirosos, são lobos. Não, você tem que entender que se você tem dúvida, pede a confirmação do Espírito Santo. É muito simples. Aonde você prostrar teu joelho, no quarto, no banheiro, onde você quiser, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, aonde você estiver, ali ele se apresenta para você. Ali ele fala como falou para Filipe. Quando Filipe falou, estava debaixo de uma figueira. Ele chegou diante de Jesus e falou, eu te conheço. Você lá estava debaixo da figueira. Ele disse, o Senhor é o Messias. Só porque eu falei que você estava debaixo de uma figueira? Sabe, igreja? Muitos aí vão entrar em contradição. Muitos, querem prova e contra prova, não é verdade? Nós temos que entender uma coisa. Ele diz que é melhor não ver. Melhor é crer. Porque Deus é Espírito. Mas você sente a presença dele, a sensibilidade, o sussurro dele. Ele está aqui se apresentando nessa manhã, para mim e para você. Feliz é aquele que já anda com ele. Feliz é aquele que está se esforçando. E ele está te convidando. Tornai-vos para mim, que eu vos tornarei para vós. Esse é o Deus que nós apresentamos nessa manhã para você. Você que está aí talvez difícil, Não fica só dependente de oração. É muito bom receber oração, com certeza. Mas também seja um intercessor. Procura conhecer a Deus. Ele vai te fazer o seu instrumento também. Então eu vou entregar esse momento para Deus. E que Deus possa vivenciar, Ele possa... Vou falando aqui, mas o meu cachorrinho está ali, Mas não tem problema, nós continuamos falando de Deus, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e nós temos que entender que nesse momento, nesse momento aqui, Deus está me usando, e eu tenho certeza que você se entregando, se posicionando,
Ele está te esperando. Ele está te esperando. Como ele me esperou. Como eu também passei dias terríveis para ter um encontro com esse Deus. Houve uma luta, uma batalha. Eu recusava, não aceitava, por causa do meu orgulho, por causa de ensinamentos de outras pessoas, e a gente não procurava conhecimento. Quando você tem dúvida, hoje é tão bom que existe... Claro, tem que tomar cuidado com fake news, mas você pode se aproximar de pessoas que Deus vai te direcionar, e você vai conhecer um Deus verdadeiro, porque ele não engana ninguém. Quem procura ele, encontra, ele fala. Então ele vai usar alguém para falar a verdade. Foi assim que eu fiz. Por que quando eu conheci a Deus de verdade, eu fiz um encontro, igreja, face a face com Deus. Foi tremendo. Nunca mais eu saí da presença de Deus. Tive sim lutas terríveis, porque 25 anos na presença de Deus, a gente passa uma batalha, igreja. O inimigo trabalha de todas as formas. Usa filho, usa mulher, usa marido. Aqueles que são próximos de você. Eu fui chamado até de fanático. Porém, hoje eu tenho uma estrutura. Hoje eles sabem, eles foram convencidos pelo Espírito Santo, não por mim, do que eu era e o que eu sou e que estou sendo, e a minha caminhada. Eles viram realmente que Deus me transformou. Porque não há transformação que Deus não mostre. O Espírito Santo se testifica na minha e na vida daquele que está apenas te observando. E com isso, quando eu procurei aceitar, a minha vida mudou. Porém, as lutas continuam, igreja. Se eu falar que não tem batalha, tem, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Você está num mundo perverso. Você está num mundo que o inimigo quer você. E você tem que lutar como? Lutar contra ele. Lutar contra as forças. As forças terríveis. Nós temos que lutar. Onde você quer morar? Eu quero morar na glória. Porém, eu sei que eu não vou entrar lá com indicação, com um cartão de referência, com uma recomendação. Não. Quem vai me recomendar e abrir as portas lá sou eu mesmo, com a minha conduta. Porque a onisciência de Jesus é justiça. A destra dele é justiça. Você só vai entrar lá aprovado. E lá ninguém engana ele. Hoje ele é nosso advogado. E quando você chegar lá no dia de entrar na glória, ele é o justo juiz. Ele não vai falar assim com emoção e nem com sentimento. Vai na razão, igreja. Temos que tomar essa consciência. Pode acontecer o pai e o filho não ir. Pode acontecer o filho e a mãe não ir. Tá entendendo? Tá entendendo, igreja? Ninguém entra lá por pacote. Você não compra, você vai para Israel, vai para qualquer país passear, você leva a família. Não, não é o dinheiro que leva. Lá não, igreja, lá não. Lá que entra lá é a salvação individual. Então nós temos que entender que há tempo de nós se converter. E quando eu fico tão feliz que Deus me convenceu. Mas ele não convence por violência. Ele tem as suas estratégias. Comigo foi uma enfermidade. E a enfermidade me fez levar a Deus. Porque quando eu era alcoólatra, né, eu nem aceitava que era alcoólatra. Eu falava que eu bebia socialmente. Socialmente, 1 litro de conhaque todo dia. Esse é social. E até brigava com a minha esposa que eu era social. Ué? Né? Então, o enganador dentro da gente, ele nos leva ao abismo. Então Deus, ele fez o quê? Quando ele tem de escolha, ele cria situações. Uns vão presos, outros vêm com enfermidade, outros vêm... Tá entendendo? Deus, ele tem os seus méritos, ele tem as suas, né, brechas, ele tem as suas estratégias. E para mim, eu tive 2 infartos em 5 minutos. E o próprio médico falou assim, ó: quem te salvou foi Deus. Porque isso aqui... Não conheço quem teve 2 num espaço desse aqui que viveu. Tá entendendo, igreja? E hoje meu coração é perfeito.
A minha saúde, ela é perfeita. Porém, como eu trabalhei muito na roça, né? Na roça você sabe como que eu trabalho, muito pesado. Peguei e fiz muita força, extravagância no sentido de esforço, né? E eu tô com um problema sério de coluna. Mas isso não me tira da presença de Deus. Ele tem um processo dele na minha vida e na sua. Não fica se subestimando a Deus. Procura confiar em Deus. Se você está passando em uma batalha e se tiver realmente com o coração em Deus, Ele vai tirar você dessa. Ele me tirou. E Ele me colocou em lugares que eu nem imaginava. Hoje eu sou bispo. Consegui, né, um bispado, as unções. Quando Ele diz que busca meu reino, que as coisas acrescentam, Ele acrescentou em mim que em dons. Sou usado por Deus. E me dedico de dia e de noite. Hoje estou, por causa dessa enfermidade, estou 24 horas servindo a Deus. A minha esposa que trabalha, é bispa também. Também ela tem as enfermidades dela. Toma um catatal de remédios. Mas nós somos usados por Deus. Nós estamos aqui para dar exemplo da nossa luta, da nossa perseverança, da nossa crença, do nosso testemunho, da onde eu saí, o antes, o depois. Estamos aqui, igreja, numa caminhada, uma caminhada difícil. Porque para entrar no reino da glória, você não vai entrar lá de qualquer. Não vai não, igreja, só vai entrar os aprovados. Aqui é um vestibular, aqui nós somos uma crisolada, aqui é uma peregrinagem, aqui é uma sabatinação, para podermos ter acesso na glória. Então você tem que se aliar a Ele. Você tem que buscar Ele. Para que você possa entender. Um bom pai, ele não fica só enchendo o filho dele de tudo que ele quer, vai dando. Não, o bom pai sabe educar o filho, sabe na hora de dizer não e na hora de dizer sim. O bom pai sabe o momento de presentear o filho e sabe na hora de puxar a orelha. É assim que nós temos que entender. Um paizão mesmo, como a Bíblia diz, Abba Pai, que é Deus, nós temos que entender que é desse jeito. Ele vai nos puxar a orelha, vai dizer não naquilo que nós não sabemos se é bom ou é ruim, mas Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o daqui a pouco, Ele conhece o futuro. Nós não conhecemos nem um segundo na frente de nós. Eu posso daqui fazer essa live e morrer. Tá entendendo? Mas se eu morrer, eu vou para a glória. Eu tenho essa convicção. Todos têm que ter essa convicção. Então, nessa manhã, Deus te oferece esse momento para você se converter, se arrepender e escolher para você mesmo para onde você quer ir. Como você deseja um carro, uma casa, uma boa empresa, como você, não é verdade? Então deseja o melhor, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter angústia, não vai ter doença, não vai ter nada. Lá vai ser maravilhoso. Esse é o Deus que eu te ofereço. Então que fique com essa palavra. E compartilha, segue, curte. Vai lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Acompanha a minha rede social. Tem lá quase 2.000 publicações. Aqui já está chegando a 2.000 também. Não estou procurando Ibope, mas eu preciso da sua ajuda para mim poder ganhar mais espaço na sociedade, né? Para falar da palavra de Deus. Falar daquele Deus que eu vivo. Não que me falaram. Me falaram, fui conhecer, aprovei e hoje eu falo dele. Então tudo que eu prego, eu vivenciei. 25 anos, igreja. Você pensa que... Você pensa que já não passei luz? Já passei pelo vale da sombra da morte, igreja. Você nem sonha. E estamos passando lutas. Vamos até a vinda de Jesus. Nós não vamos levar nada para o céu, a não ser a nossa alma. Amém, igreja? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã e para todo sempre. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilha e me segue em nome de Jesus.